Alô você meu amigo, alô você minha amiga, grato por você estar aqui no nosso canal, muito grato pela audiência. Se puder, já vai compartilhando aí com seus amigos nos grupos de WhatsApp, o pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram. Muito obrigado, pessoal aí do Twitter, hein? Grato pela audiência. Daqui a pouquinho eu vou falar aqui sobre a nossa loja. Inclusive, eu comentei nas nossas redes sociais o pessoal que vê o programa através da Smart TV. Até porque na Smart TV tem aplicativos, né? Tem televisão, inclusive, que é Android, né? Tem também a Apple TV, quer dizer, hoje todos os sistemas operacionais e algumas marcas têm os sistemas próprios, mas tem os aplicativos. Aplicativo do YouTube, aplicativo do Instagram, tem o aplicativo do Facebook e o pessoal gosta de ver na televisão, na tela maior, né? Às vezes fica mais fácil, né, vislumbrar e dá até aquela saudade, né, quando eu fazia só nas emissoras de televisão, tá? Muito obrigado aí, eu vou mostrar na loja, inclusive algumas promoções. Quem tem TV mais antiga aí pode fazer um investimento, que não é grande coisa, na chamada TV Box, eu mostro já já. Hoje no programa eu vou falar aqui sobre a situação dos professores. É um problema quase nacional, viu? São muitos municípios que estão tendo greve de professores, inclusive Recife, hein? Muitos municípios prometendo greve porque os prefeitos não querem dar aquele aumento que o presidente Bolsonaro deu aos professores de 33%. Tá uma confusão do tamanho de um trem em todo o país. Também eu vou comentar aqui sobre a questão da Paulinha Abelha, o laudo que foi exibido mostrando que ela, por conta de dieta, tinha uma nutróloga e essa nutróloga passou diversos medicamentos. Mas será que esses remédios, muitos deles naturais, né, que são considerados suplementos alimentares, será que esses suplementos eles poderiam levar a Paulinha num problema renal e um problema inclusive cerebral? É isso que a gente vai mostrar hoje ao longo aqui do programa. Por que a OTAN ou os Estados Unidos não mandam tropas para a Ucrânia para proteger os ucranianos? É uma pergunta constante, né, nessa guerra. Nós vamos tentar também responder. O Ministério Público Federal, de novo em ação aqui no estado de Pernambuco. Mas duas empresas fajutas estavam sendo contratadas pelo estado. É incrível, já me marcaram várias vezes aí. Inclusive eu peço desculpa a vocês, porque eu canso tanto de falar, tá, que a saliva já vai se acabando na boca, a boca vai ficando seca, né? Muita gente me cobrando aqui nas redes sociais, sim, mas não vão fazer nada não. Eu espero que façam, né? Que alguém vá pra cadeia, não é possível, é uma vergonha. Aliás, esse país virou uma vergonha, um país de sem vergonha. É ou não é? É ou não é? Dá uma olhadinha aí nos ladrões que são candidatos de novo, bandido, é um negócio de doido, meu amigo. Um negócio de maluco. E agora que a ausência de vergonha ficou mesmo assim, explícita, vamos dizer. Explícita. Por falar negócio de ausência de vergonha, né? Essa questão do sexismo, falam de machismo, do tal do Mamãe Falei. Continua repercutindo, já tem 15 assinaturas pedindo a cassação dele e o partido dele também, o tal do Podemos, diz que vai punir. Olha o nosso site aí, fica mais fácil, cardinal.com.br, dá uma entradinha no nosso site, vai lá no setor loja e já vai abrir esse link, ó. E como eu disse, ó, aqui, ó, box que transforma a TV em smart. Tá vendo aí, ó? Tem várias opções na loja do Cardinal, essa parceria nossa com o Magazine Luiza. O link está também na descrição do vídeo. Você pode ir no site cardinal.com.br, tá? Vai no site, clica a loja e segue direto para a loja. Pode ir no site e você pode também no link direto na descrição do nosso vídeo. Os professores da rede municipal do Recife deflagraram uma greve hoje e com a mobilização parte das turmas tiveram as aulas suspensas. Segundo o Sindicato dos Professores da Rede Municipal do Recife, a Secretaria de Educação entrou na Justiça
com um pedido para decretar a ilegalidade da greve. Mas aí o Tribunal de Justiça de Pernambuco negou a solicitação. A categoria está pedindo que a Prefeitura cumpra a lei federal assinada em fevereiro deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério. A Prefeitura, dos 33%, né, do tal piso, a Prefeitura está querendo dar só 13%. Os professores estão revoltados. Inclusive, eu queria deixar claro aqui para vocês que antes da pandemia, pelo menos 2 meses antes daquele lockdown, professores da Rede Municipal de Ensino do Recife entraram em greve, fizeram uma greve. Naquela época era por aumento salarial, mas também por conta das condições de trabalho precárias nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Eu também estou vendo aqui pelo interior do estado, Caruaru, São Caetano, Serra Talhada, são vários municípios polos, municípios grandes, onde os prefeitos estão se negando a dar o reajuste dos professores. Abrindo aqui minha tela para mostrar para vocês esse documento do Ministério Público Federal em Pernambuco sobre a Operação Literatos. O Ministério Público Federal identifica mais 2 contratos irregulares firmados por empresas investigadas. Deixa eu colocar o meu leitor aqui para você verificar que no requerimento criminal remetido à Justiça Federal, o Ministério Público informou sobre a identificação de 2 novos contratos firmados por empresas investigadas no âmbito da Operação Literatos com entidades públicas após decisão judicial de 1º de dezembro de 2021 que proíbe tais contratações por 120 dias. O caso é de responsabilidade dos procuradores da República em Pernambuco, Silvia Regina Pontes Lopes e Cláudio Dias. Nesse requerimento, o Ministério Público Federal está destacando que o não cumprimento da decisão judicial pode configurar a prática de crime de desobediência. Eu fico aqui olhando para a cara desse pessoal que faz essa besteira, né? A Justiça Federal já tinha determinado, mês passado, em atendimento ao documento já enviado pelo Ministério Público Federal, que o secretário de Educação e Esportes de Pernambuco, Marcelo Andrade Bezerra Barros, aqui ó, secretário de Educação, tá vendo aqui ó, cumprisse a decisão judicial cautelar de 1º de dezembro de 2021. A secretaria havia firmado em 2 de dezembro contrato irregular com a GM Quality Comércio, empresa que é investigada. É um absurdo, né? É por isso que muita gente está me marcando aqui e perguntando para mim, ô Cardinô, não vai ninguém para cadeia? Ô Cardinô, não vai ninguém para cadeia? Só no âmbito da Prefeitura do Recife foram 7 operações da Polícia Federal nesta pandemia. 7 operações. Aí o pessoal fica, ô Cardinô, não vai ninguém para cadeia? Semana passada me marcaram em 2 licitações que estariam sendo feitas sob sigilo. Sigilo de valores. E é o mesmo pessoal de respirador de porco. Mesmo pessoal. Aí o pessoal me pergunta, claro, eu sei, vocês ficam aí. Não vai ninguém pra cadeia? Não sei. Vai alguém pra cadeia? Cardinô. Já a partir de hoje, aquele dinheiro esquecido, você já pode fazer a consulta no site do Banco Central. É bom lembrar sempre que é o site do Banco Central. Os valores a receber. E, de acordo com esta tabela aí, você poderá verificar quanto você tem esquecido aí no banco. É evidente se você tem algum dinheiro esquecido. O novo site do Banco Central já está disponível para consultas. Desde 14 de fevereiro, quando o banco anunciou o dinheiro esquecido, mais de 105 milhões de pessoas tiveram acesso ao sistema. É o caso deste morador de Rio Branco, no Acre. E o que eu pretendo fazer com o dinheiro? Dependendo do valor. Comprar mantimentos para casa, comprar alimentos.
O Banco Central estima que há cerca de 4 bilhões de reais em valores deixados em contas nas instituições financeiras nessa primeira etapa, com um total de 28 milhões de pessoas e empresas para receber o crédito. Para consultar, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. É necessário ter em mãos o CPF, no caso das pessoas físicas, ou o CNPJ, no caso das empresas. A página vai informar uma data para consultar os valores. Na data informada, é preciso entrar novamente na página de valores a receber e fazer o login gov.br, se não tiver, para acessar o sistema. Ao consultar o valor, será possível solicitar a transferência. O dinheiro poderá ser creditado em conta corrente ou em conta Pix. O Banco Central faz um alerta aos cidadãos que o único canal é o site indicado para o resgate dos valores. A banda Calcinha Preta vai voltar. A Faz Mídia, que é o escritório responsável pela carreira da banda, comunicou que a partir de agora a banda vai cumprir todos os seus compromissos. Inclusive, os artistas informaram que vai ter um show dia 11/3 agora, em Mata Roma, Maranhão. Olá, meus amores, estamos aqui em primeiro lugar para agradecer ao Brasil inteiro pelo carinho, pelo apoio que vocês têm nos dado. Agradecer de verdade, muito obrigada. É isso aí, gente, obrigado a vocês, todos os fãs que estão dando esse apoio pra gente. A gente vai precisar muito do apoio de vocês, agradecer todas as orações que vocês fizeram. Estamos aqui, né, Bel? Vamos voltar. É verdade, olha, em respeito a vocês, estamos passando aqui para anunciar a data da nossa volta, que será dia 11 de março, em Mata Roma, no Maranhão. Tá? Então, todos os fãs do Maranhão, queremos convidar vocês. Vai ser um dia muito difícil, né, sem a nossa abelhinha, mas eu tenho certeza que vocês vão ser a voz dela junto com a gente. Dia 12 em Palmares, Pernambuco. Então, essa é a data da nossa volta e queremos contar com vocês. Muito obrigado por tudo. A Rede Record divulgou o laudo feito após a morte da cantora Paulinha Abelha. A emissora revelou 4 doenças que foram apresentadas como responsáveis pelo falecimento da artista: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. Bom, a primeira, né, é uma inflamação do cérebro e dos tecidos vizinhos, geralmente causada por uma infecção. No caso da artista, a origem está sendo investigada. Um outro documento, intitulado Painel Toxicológico, encontrou 16 substâncias no corpo de Paulinha, inclusive anfetaminas e barbitúricos, que podem ser o caminho para mais respostas sobre o caso. Um dos medicamentos encontrados é um medicamento tarja preta, que é utilizado no tratamento de transtorno do déficit de atenção, mas que tem como efeitos adversos redução do apetite, perda de peso, náuseas e vômito. O remédio fazia parte de uma receita médica fornecida pela nutróloga que acompanhava Paulinha. Além disso, a nutróloga também receitou um antidepressivo, um redutor de apetite, calmantes naturais, estimulantes, cápsulas para a memória e uma fórmula que promete reduzir medidas, manipulada com aquela erva asiática Garcinia cambogia. Essa droga é potencialmente hepatotóxica, atinge o fígado, né? Possui substâncias químicas que podem causar danos ao fígado, que podem levar até mesmo a uma hepatite fulminante. Já os barbitúricos, também encontrados no corpo da cantora, são geralmente aplicados como sedativos, inclusive em ambiente hospitalar, para evitar convulsões. Agora, a partir desse laudo, né, alguns estudos vão ser realizados para verificar a real causa da morte da artista, da Paulinha Abelha. As falas sexistas do deputado de São Paulo, Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei, continuam repercutindo. Repercutem dentro do Brasil
e pelo mundo. Inclusive, a tradução do que ele falou circula em sites dos militares na área da Ucrânia, viu? Vê que problema que esse rapaz arrumou, hein? Que problema esse rapaz arrumou. No Brasil, já entraram com pedido de cassação. Ele está se desfiliando do partido dele, do Podemos. Anunciou nesse final de semana que não vai ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Ele era candidato ao governo do estado de São Paulo, esse rapaz. Ele teve 450 mil votos nas últimas eleições, gente. Não é brincadeira, não. Mais votado lá dentro. É pau. Pois bem, eu mostrei, inclusive, o perfil dele no YouTube. Ele tem 2.450.000 pessoas inscritas no canal dele. E, de repente, falam uma besteira, né? A repercussão envolve diversos setores. Inclusive, eu separei aqui o que disse a Damares, a ministra da Cidadania. Sexta-feira, 22h15, estamos aqui no Ministério em mutirão, eu e a Secretária Nacional de Políticas para Mulheres. Estamos em mutirão, as nossas equipes trabalhando com as entregas para o mês da mulher, o mês de março, as entregas do governo federal. E fomos surpreendidas agora à noite com as absurdas falas do deputado Arthur Duval, deputado estadual de São Paulo, que diz que foi para a Ucrânia para ajudar as pessoas na Ucrânia neste momento de guerra. E o que ele falou? Os absurdos que nós estamos vendo agora nas redes sociais com o áudio que vazou das falas deste deputado. Violência contra a mulher em situação de dupla vulnerabilidade. Mulher refugiada, mulher em situação de guerra. Nós repudiamos seu comportamento. Todas nós estamos nos sentindo violentados. Vai um recado para você, deputado. Já desce do Brasil com a sua carta de renúncia, porque nós vamos pedir a sua cassação e nós vamos tomar todas as providências jurídicas com relação à sua fala. Chega de violência contra a mulher em qualquer lugar do mundo. E quero mandar um recado para as mulheres da Ucrânia. Os homens brasileiros não são assim. Quero mandar um recado para todas vocês. Recebam o nosso abraço, a nossa solidariedade, o abraço do governo Bolsonaro. O presidente da República está o tempo todo pensando como nós vamos receber os refugiados. Inclusive, agora à tarde está falando que até os animais de estimação poderão vir. No nosso ministério, o telefone não para de tocar, de pessoas de todo o Brasil querendo receber em suas casas refugiados da Ucrânia. Aí um parlamentar, um moleque que se diz parlamentar, vai para lá para fazer o que ele está fazendo. Eu até recomendo que nenhum país da Europa mais receba este homem em suas terras. Chega, fica aqui registrada a indignação de uma ministra, de uma secretária e de todo o ministério. É isso, secretária? É isso aí. Isso não vai ficar impune, ministra. Vamos até o fim. E sobre a guerra, né? Ainda tem que ouvir essas coisas, né? Mas tudo bem. Sobre a guerra, né? A Ucrânia continua sendo bombardeada pelos russos. Teve uma rodada de negociação. E o que os russos querem é, primeiro, que a Ucrânia diga que a Crimeia pertence a eles. Ou seja, o território da Crimeia seria anexado à Rússia. Que 2 outros estados se tornem independentes. Ou seja, se transformariam em 2 países. 2 outros países. A Rússia quer a desmilitarização completa da Ucrânia. Nada de exército regular, nada, imagine. Quer nada, né? E quer que a Ucrânia não se alie a organismos internacionais. No caso, por exemplo, a OTAN, né, que é um organismo militar, e a União Europeia. O caminho para a paz voltou a passar por Bielorvetskaya Pushcha, na Bielorrússia, palco do 3º encontro entre Ucrânia e Rússia para mais uma ronda de negociações tendo em vista o fim da guerra. Um encontro realizado depois dos corredores humanitários e do cessar-fogo acordados terem sido perfeitamente ignorados no terreno, o que deixou ambos os países ainda muito longe de um acordo. Para tentar aproximar as partes, a Turquia, aliada de ambos, entrou em cena e irá acolher esta quinta-feira um novo encontro, desta vez envolvendo os chefes da diplomacia de Ucrânia e Rússia, Dmytro Kuleba e Sergei Lavrov. Ambos os ministros queriam que eu participasse pessoalmente nesta reunião em Antália
e liderasse as negociações trilaterais. É isso que vai acontecer. Vamos acolher esta reunião num formato trilateral no dia 10 de março em Antalya. Esperemos que o encontro seja um ponto de viragem. E pensar que o Erdogan, que é o Putin da Turquia, vamos dizer assim, está lá no poder também há muitos e muitos anos, pode ser o fiel da balança nessa história. Mas muita gente fica se perguntando por que a OTAN, com todo o poderio militar, a França, a Alemanha, a Inglaterra, não interviu militarmente, não resolveu essa situação, não protegeu a Ucrânia. Né? Todo mundo pergunta, você já se perguntou isso? Por que os americanos também não fazem isso? Você já se perguntou? Pois eu tenho uma reportagem para responder essas perguntas. Por que os Estados Unidos não enviam um exército para defender a Ucrânia? Essa é uma pergunta muito comum de quem está acompanhando todo o desenrolar dessa guerra. Os Estados Unidos chegaram a condenar as ações da Rússia e todos os bombardeios feitos contra a Ucrânia. Porém, o presidente Joe Biden deixou claro que as forças dos Estados Unidos não vão se envolver na história. Mas por quê? Biden disse em uma entrevista que é uma guerra mundial quando os americanos e a Rússia começam a disparar uns contra os outros. Em outras palavras, a entrada dos Estados Unidos no conflito tem o potencial de travar uma guerra mundial. Os Estados Unidos e a Rússia são os países com as maiores forças armadas do mundo. Eles também detêm os maiores arsenais de armas nucleares. Alguns pontos podem explicar por que os Estados Unidos não declaram uma guerra contra a Rússia. Um dos motivos é a capacidade nuclear da Rússia, com os Estados Unidos temendo consequências de uma escalada global do conflito. Segundo uma pesquisa do Instituto Internacional da Paz de Estocolmo, feita em 2019, os russos possuem mais de 6.000 ogivas nucleares. O arsenal coloca a Rússia como o país com o maior número de armamentos nucleares. Isso significa que se os Estados Unidos e a Rússia entrassem em uma guerra e os dois países acionassem as suas armas nucleares, eles teriam poder para destruir o mundo 11 vezes. Outro motivo dos Estados Unidos não se envolverem na história é o poder que a Rússia tem. O papel do país na economia global e na Europa, inclusive por causa do fornecimento de gás natural. Um dos aspectos levados em consideração pela OTAN é que a Rússia é quem exporta gás natural para a Europa Ocidental. A partir do momento que algum país tentar frear a capacidade russa de exportar gás e petróleo, vai impactar diretamente em países como Alemanha, França e Itália, que dependem do recurso para aquecer lares. Outro ponto é que a Ucrânia não está na OTAN. Membros dizem que reagirão contra qualquer ataque à aliança e que vão seguir enviando armas para o país invadido, sem envolvimento direto no confronto. Apesar de a Ucrânia não ser um membro da OTAN, ela é considerada um país parceiro e em algum momento pode vir a fazer parte. Mas a Rússia é contra essa entrada. Esses 3 pontos explicam por que os Estados Unidos não enviam um exército para defender a Ucrânia da Rússia. Por que a OTAN não ajuda a Ucrânia? Essa é uma das perguntas mais feitas por quem está acompanhando a guerra nos últimos dias. Para quem não sabe, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar multinacional que tem 30 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e França. Eles já disseram que são contra o ataque da Rússia, mas que não vão enviar tropas para ajudar a Ucrânia. Mas por quê? Porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, embora seja considerado um país parceiro, e há anos vem sinalizando a intenção de participar da aliança. Vale lembrar que o movimento é boicotado pelo governo russo, que teme o aumento da influência dos Estados Unidos no leste europeu. A OTAN foi criada em 1949 no período da chamada Guerra Fria, sob a liderança dos Estados Unidos contra a União Soviética. Com o fim do bloco comunista em 1991, a OTAN passou a atuar como uma aliança que zela pelos interesses econômicos dos membros. Os países aliados da OTAN conseguem ajudar a Ucrânia com materiais, armas, sistemas de defesa aérea e equipamentos militares, além de ajuda humanitária e apoio financeiro. Mas eles não podem, de fato,
se meter no conflito. Uma das razões dos conflitos atuais foi a crescente aproximação da Ucrânia com o Ocidente, pelo interesse do governo local de entrar para a OTAN ou até mesmo para a União Europeia. Geograficamente, a Ucrânia é praticamente o território que separa a Rússia da União Europeia. Por isso, a Rússia começou a ver essa proximidade como uma ameaça aos seus interesses políticos e comerciais no leste europeu. Um fator importante a ser considerado é que a OTAN estabelece que um ataque a um país membro significaria um conflito contra todo um bloco militar. Na prática, significa dizer que caso a Ucrânia entrasse na aliança e sofresse um ataque russo, como os ataques que estão acontecendo atualmente, isso poderia acarretar em uma guerra ainda maior. Você já deve ter visto, né? Tá aí na internet para todo mundo verificar, que são vários os estados e diversos municípios no Brasil que estão abolindo restrições. Ora, abole-se máscara, passaporte vacinal, né? Mas o comum neste momento é a máscara. Rio de Janeiro, a partir desta terça-feira, não tem máscara nem em local fechado. Nem em local fechado. Você vai até se assustar, talvez, você vendo de novo repórteres de televisão entrando sem máscara. Eu acredito que deva acontecer. Eu estava vendo até hoje um apresentador já cobrando de uma repórter se já podia entrar sem máscara, mas o decreto está sendo publicado nesta terça-feira. Então você vai observar uma situação nova nesses últimos 2 anos no Brasil. O que me chama a atenção são os chamados boletins epidemiológicos. Eu tenho aqui os do governo de Pernambuco. Esses me chamaram bastante atenção até depois de uma conversa que eu tive com uma pessoa que é médica. Isso aqui é o boletim da sexta-feira, tá? Onde nós tivemos um número alto de óbitos, 17 óbitos. Tá? Agora, observe a data desses óbitos. Olha aqui, óbitos, 17 óbitos, estou marcando aqui para você, ó. Ocorridos 8/7/2020. Não, você está lendo aí, não está lendo não? 2020. E 2/3/2022. Óbito de 2020. E isso prossegue no sábado com óbito de 2021 e ainda no domingo também com óbito de 2021. O que também chama atenção, e é esta conversa que eu tive com um médico amigo, é sobre as comorbidades. Você fala, a pessoa faleceu de Covid. Né? E tem até aquela história, não, porque não tomou a vacina, não completou isso, não fez aquilo. Nada disso está importando neste momento. Muitos cientistas já têm falado abertamente sobre essa situação, principalmente depois dessa variante Ômicron, a BA1 e a BA2. Inclusive, a doutora Dalcomo, que é da Fiocruz, deu uma entrevista na Folha de Pernambuco nesse final de semana, dizendo que não acredita que a Covid vai ter que ter um sistema vacinal anual. Ou seja, todo ano você tomar uma vacina. Agora imagina os investimentos que estão sendo feitos para você tomar a vacina todo ano, tomar a terceira, quarta, quinta dose, sei lá, e de repente não haver mais a necessidade. É isso que cientistas estão imaginando nesse momento. É isso que aconteceu no Reino Unido, aconteceu na Espanha, está acontecendo esta semana na França, né? Desclassificando a Covid de pandemia para uma endemia, como se fosse uma gripe. Isso vem acontecendo em diversos locais e tem um estudo em andamento para fazer isso também aqui no Brasil. Aí, ó, aqui, pacientes que faleceram. Aí mostra aqui a faixa etária e dos 17, ó, já constataram doenças pré-existentes. Hipertensão, 8, doença cardiovascular, 4, doença respiratória, neoplasia, diabetes, Alzheimer, doença neurológica, imunossupressão, histórico de AVE. E lembrando aqui o boletim que os pacientes podem ter mais de uma comorbidade.
Independente dessa questão, o que está preocupando neste momento os médicos que estão tratando de Covid é aquela chamada Covid persistente. Ou seja, a pessoa tem Covid, às vezes num primeiro momento ela até testa positivo, não tem nem sintoma, mas fica com sequelas. E as sequelas têm que ser tratadas. A funcionária pública Karina teve Covid no meio do ano passado. Os médicos consideraram o quadro dela leve, mas após se recuperar dos sintomas iniciais, percebeu alterações em exames. O que foi mais estranho foi o colesterol, que eu nunca tive colesterol alto e realmente acusou um colesterol alto, sendo que eu até comia pouco durante o tempo de Covid. Desde o início da pandemia em 2020, segundo o Ministério da Saúde, quase 24 milhões de brasileiros se recuperaram da Covid. No pico das transmissões, em fevereiro deste ano, em um único dia, quase 300 mil pessoas tiveram um diagnóstico positivo para o vírus. Os efeitos de longo prazo da doença ainda estão sendo estudados. Não existe um check-up exato que o paciente precise fazer ou exames específicos. Tudo vai depender de como foi a Covid para esse paciente. Se ele teve um trombo, se ele teve infecções, se ele teve algum problema renal grave, se ele teve um problema cardíaco. Então, tudo isso vai interferir diretamente na forma como nós iremos abordar esse pós-Covid desse paciente. O presidente da Sociedade de Infectologia do Rio de Janeiro diz que é preciso procurar atendimento médico nos casos de persistência de sintomas. Algumas pessoas ficam assintomáticas em pouquíssimo tempo. Outras, às vezes, podem ficar com tosse, né, durante mais de um mês, 2 meses. Essas pessoas que têm algum sintoma residual muito prolongado, também é bacana procurar um médico para ser avaliado, né? Outras pessoas que têm Covid muito leve, né? Imagina, tive aqui um nariz escorrendo, fiz o teste, deu positivo, agora estou me sentindo muito bem. Então, essa pessoa não precisa certamente fazer uma consulta de check-up. Outra doença que assusta muita gente que teve Covid, principalmente quem ficou internado, é a trombose. Uma das pernas incha, fica dolorida, ou então ele começa a ter falta de ar. Esse paciente precisa de fazer os exames para confirmar ou descartar que ele está tendo uma trombose. Em geral, são exames de ultrassom, no caso da trombose na perna, ou um exame de tomografia, no caso da embolia de pulmão, né? Então, isso não tem muita discussão. Muita gente teve sintoma leve ou testou positivo, não teve sintoma. Quando vai fazer um check-up, um exame mais aprimorado, aí encontra problema, né? Então, observe bem essa reportagem. Se é o seu caso, é bom fazer esse check-up para ver o que aconteceu após você pegar Covid. Muito obrigado a todos vocês, um bom dia!